Oi gente, hoje eu vim trazer um vídeo especial pra vocês. No mês de março, normalmente a gente faz assim um mês especial do Dia da Mulher. Então o mês de março é como se fosse um mês especial pra você ler mais autoras mulheres. Pelo menos eu sempre faço isso todo ano. E daí eu li alguns livros bem interessantes esse mês. E eu resolvi filtrar algumas indicações incríveis pra vocês nesse vídeo especial aí do mês da mulher, que é recomendar pra vocês autoras e histórias com mulheres nigerianas e mulheres coreanas. Por que eu escolhi essa temática? Primeiro porque são autoras que fogem daquele padrão de livros estadunidenses, livros ingleses, livros europeus. Então, temos indicações de autoras de regiões diferentes e também, ao mesmo tempo, autoras não brancas. E o mais incrível ainda, gente, é que essas histórias foram todos livros 5 estrelas pra mim. Foram todos livros que me comoveram muito. Foram livros que me ensinaram muito. E foram livros que me mostraram a dura realidade de mulheres nesses dois países. Então foram livros muito importantes na minha experiência como leitora. E eu queria compartilhar muito com vocês. E são livros incríveis, gente. Eu tenho certeza que vocês vão ler esses livros e nunca mais vão esquecer deles. Eu tenho 7 livros para indicar para vocês. Então antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros, que é uma outra forma de você ajudar com o meu trabalho também. Tem vários livros que eu li em e-book, outros livros eu li na edição da Tag inéditos, então tem uma capa diferente da que vocês encontram para comprar. Então eu vou deixar aqui do lado a capa dos livros para vocês saberem de qual que eu tô falando. Então vamos começar primeiro com as indicações de livros com mulheres nigerianas. Vou começar com o livro que eu li da Chimamanda, que é Hibisco Roxo, e eu acabei gostando muito desse livro, principalmente pela escrita da autora. Ela tem uma escrita que te conduz muito bem durante a história, que flui super bem. Você vai lendo a história sem esperar assim o que vai acontecer. Você só vai aproveitando as coisas que ela vai contando na sua narrativa, e eu achei essa escrita dela incrível. Apesar de nós termos uma história mais pesada, eu me senti assim leve com a forma que ela foi me conduzindo através dos olhos de uma adolescente, porque nós temos uma menina como protagonista e ela conta a história da sua família. Então nós temos uma família nigeriana. Essa menina, ela mora com o pai, a mãe e o seu irmão. E o grande conflito da história dela é que o pai dela é um religioso fanático e muito cruel com sua família por conta disso. Ele acaba sendo uma figura central ali da família dele, ou seja, todos eles precisam obedecer ao pai. O pai é como se fosse ali o líder supremo, onde a mãe precisa respeitar as decisões dele, os filhos também precisam respeitar tudo que ele impõe ali dentro do convívio familiar, dentro da rotina deles, dentro da casa, tudo que eles fazem é tudo controlado por esse pai, porque ele segue às riscas todas as doutrinas do cristianismo. Ele é um homem nigeriano que se converteu ao cristianismo e acaba abandonando a sua ancestralidade, digamos assim, porque quando o cristianismo chegou ali na Nigéria, era tudo assim ao contrário da cultura, das tradições que eles tinham ali na Nigéria. Então, para ele, tudo que eles faziam, tudo que eles fazem ali, tudo que as pessoas fazem nesse país é tudo errado, é tudo pecado, né? Não é obra de Deus. Então, eles não podem mais ser como as outras pessoas. E isso é na cabeça dele, né? Porque ele é muito fanático e a forma com que ele impõe isso dentro da sua casa, para essas crianças, para sua esposa, assim, é muito sofrido você acompanhar isso durante a leitura, você acompanhar isso pelos olhos dessa adolescente que tem sonhos, e quando ela vai passar um dia na casa da sua tia, com seus primos, ela vê uma realidade diferente do que ela tem na casa dela, do que ela poderia ter, né, se a família dela fosse diferente, né, se o pai dela não fosse tão rígido daquele jeito. Então é mais ou menos essa a história do livro, e a escrita da autora, conforme ela vai nos conduzindo na história, é muito interessante, sabe? Eu gostei muito do livro, principalmente por causa da escrita dela, e é uma história que te comove bastante e te traz uma realidade desse lugar em cima da colonização, né, por exemplo, do cristianismo lá na Nigéria. Então ele é um livro que vai trazer toda essa parte cultural, vai te trazer essas questões que eu falei pra vocês, que acabam tornando a leitura muito rica e muito interessante.
interessante. Mais 2 livros de mulheres nigerianas que eu tenho para recomendar para vocês têm um tema muito parecido, mas cada um dos livros tem a sua singularidade, e são 2 livros que vão falar sobre maternidade. Primeiro eu quero falar de Fique Comigo, que foi a minha leitura favorita desse ano até agora. Eu tive várias emoções durante esse livro, ele me fez chorar no final da leitura, ele me fez sentir raiva, ele me fez ficar eufórica com algumas revelações, reviravoltas. Ele é um livro, assim, pequeno, mas que acontece muita coisa e que te deixa muito ligado, assim, durante a leitura. Nesse livro, a protagonista, ela não consegue ter filhos, né, no começo da história, e daí a família do esposo dela ficam pressionando para com que ele arrume uma segunda esposa para dar filhos a ele. Só que eles têm, né, um acordo desde quando eles se conheceram, que ela ia ser a única esposa dele, que ele não ia pegar uma segunda esposa e tal. Só que a pressão da família ali é muito grande e ele acaba se casando com outra, mas mesmo assim ele acaba sendo muito fiel à protagonista da história. Nós vemos uma parte da história pelos olhos dela, mas também pelos olhos do marido. E eu acho que esse livro, além dele falar desse tema da maternidade, ele fala muito sobre o romance deles dois. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu acabei gostando bastante do livro, foi que ele é mais um romance com todo esse drama da maternidade. E eu não vou contar muito o que acontece, porque eu quero que vocês leiam e se surpreendam com a história, porque acontece muita coisa nesse livro. Não fica só nesse drama aí da segunda esposa, acontece, nossa, muita coisa que te envolve muito na leitura. Eu me senti muito envolvida e ele acaba sendo um livro muito triste em muitas partes. Sério, ele é muito triste pra quem é mãe, pra quem tem o sonho de ser mãe, assim, vai se comover muito com a história, eu acho. Tem que tomar cuidado com os gatilhos do livro. E no final, assim, ele traz uma emoção de alívio. Eu não sei explicar, mas eu chorei por conta disso, sabe? Que foi um livro sofrido, um livro triste o livro todo, mas no fim te dá aquele alívio, te dá uma emoção diferente no final da leitura. E eu acabei gostando muito de sentir isso na experiência que eu tive com essa autora. Que eu esqueci de falar o nome da autora, né? Que é a Ayobami Adebayo. Eu não sei direito como que pronuncia o nome dela, mas eu gostei muito dessa autora e ela tem como inspiração também a Chimamanda, que é do primeiro livro que eu recomendei pra vocês. O outro livro que fala desse tema também de maternidade é As Alegrias da Maternidade, da autora Buchi Emecheta. Não sei se é assim que fala o nome dela também, gente. Aliás, esse livro foi o que teve nomes mais complicados, assim, pra memorizar, mas faz parte da experiência de você ler um livro que se passa num país muito diferente do que você é acostumado a ler. E tem muitos nomes nesse livro, porque ela é uma personagem que acaba tendo muitos filhos durante a história. E a história, assim, a princípio é bem simples, porque ele vai contar a história de uma mulher que tem o sonho de ser mãe e muitas coisas trágicas acabam acontecendo durante a vida dela em relação a isso. E ele é um livro que vai mostrar muito sobre esse sonho dela, sobre a maternidade, as experiências que ela vai ter com isso, com o casamento dela em relação a ser mãe no casamento. Não esquecendo de dizer que é lá na Nigéria, que é um lugar bem diferente aqui do nosso país. Eles têm uma cultura totalmente diferente em relação a isso. Como eu falei no Fique Comigo, tem muito essa questão de o homem ter mais de uma esposa, principalmente para dar muitos filhos. E outra coisa importante também é que ela é filha de um líder ali da comunidade que ela vive. Até no começo do livro conta um pouquinho da história da mãe dela, que também é bem interessante. Então não tem segredo, assim, ó, a sinopse do livro, né? Eu não posso contar mais pra vocês, porque são coisas que vão acontecendo ao longo da vida dessa personagem. Na verdade, todos os livros que eu vou indicar aqui nesse vídeo, ele tem esse tema em comum, de nós acompanharmos a vida de uma protagonista e sua família, né? Tudo que aconteceu ao longo da vida dela e em relação à família, principalmente. E alguns têm temas mais específicos. O da Chimamanda tem o tema da colonização do cristianismo lá na Nigéria. E esses 2 livros têm o tema da maternidade, sendo que o Fique Comigo tem mais o tema do romance, do casal, do casamento envolvido também. E agora vamos para as autoras coreanas, que eu separei aqui para vocês 4 livros. Primeiro, eu preciso falar de Herdeiras do Mar, que foi a minha leitura favorita do ano passado. E esse livro me comoveu
muito também, foi outro livro que me fez chorar no final da leitura. E ele é um livro que vai falar sobre uma coisa muito cruel que aconteceu com mulheres coreanas durante a Segunda Guerra e que por muito tempo não se falava disso. Mulheres coreanas ficaram caladas e não contaram a sua história por medo, por vergonha. Esse livro é uma forma de contar para todo mundo o que aconteceu com essas mulheres. Então, o que aconteceu? Naquela época, meninas de 13, 14 anos, 15 anos foram levadas por soldados japoneses para serem mulheres de consolo desses soldados durante a guerra, ou seja, elas eram prostitutas desses soldados. Elas estavam lá só para eles estuprarem elas. Sim, gente, muito triste. Esse livro tem muitos gatilhos, ele tem cenas fortíssimas. Você tem que ser muito forte para ler essas cenas. E é mais assim no começo do livro, depois vai amenizando um pouco, conforme vai passando os anos. E ele conta a história de duas irmãs que foram separadas por causa disso. Nós temos no presente da história, a irmã mais nova, que ela já tem assim mais de 80 anos, ela é bem velhinha e ela quer descobrir o que aconteceu com a sua irmã mais velha, que foi levada, né, por um soldado japonês naquela época. Ela quer saber se a irmã dela tá viva, se a irmã dela sobreviveu por alguns anos, se teve uma vida diferente ali do que ela passou na guerra. Ela quer saber a história da irmã dela, o que aconteceu com ela. E daí que a gente volta pro passado e vai contando então a história inteira dessa irmã mais velha. Ela até foi levada para proteger a sua irmãzinha mais nova na época. E assim, ó, eu fico arrepiada só de lembrar dessa história, gente. Foi muito comovente, muito pesado, muito triste, mas muito importante que essa história seja contada, que essa história seja falada para que isso nunca mais se repita. Então eu recomendo muito Herdeiras do Mar. Outro livro, que é o único que eu vou mostrar aqui, ó, em mãos para vocês, é o Pachinko, da Min Jin Lee. Esse livro até ganhou agora a adaptação para uma série que eu quero muito assistir. E esse livro vai mostrar a história de uma mulher coreana no começo de 1900. Ela era adolescente e ela acaba sendo enganada, digamos assim, por um japonês que é meio que um forasteiro ali na cidade onde ela mora. E daí ele acaba engravidando ela, e nisso ela pensando, né, que eles iam se casar, iam ter uma grande história juntos, ela acaba descobrindo que ele já tem uma família lá no Japão, e ele já tem filhas, né, com essa outra esposa. Só que, tipo, ele promete sustentar ela, né, por exemplo, ele promete ter duas famílias e dar todo o sustento que ela precisa, mas ela não aceita isso de jeito nenhum. Então ela quer ele bem longe dela, e nisso ela acaba se casando com um pastor. Esse pastor acaba se casando com ela para assumir o filho dela. Vai contando então a história desse casal, vai contando a história dessa mulher, porque algumas coisas acontecem aí mais pra frente que eu também não quero contar pra vocês irem descobrindo ao longo do livro. E vai contando a história dessa família, digamos assim, por 60 anos mais ou menos, porque eu vi que o livro vai até 1960. Então nós acompanhamos 3 gerações dessa família. É uma família coreana que acaba imigrando pro Japão por conta da guerra. Então ele vai falar muito sobre os imigrantes coreanos durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele é um livro que se passa, né, na mesma época de Herdeiras do Mar. O livro é bem grande, mas eu achei que essa leitura aqui fluiu super bem pra mim. Você acaba se interessando muito pela história dos personagens. Ele é um livro muito interessante nos fatos históricos, porque ele vai falar, né, do Pachinko, que eram salões de jogos, que faz muito presente na vida financeira dessa família, principalmente. Então ele é um livro que traz essa questão cultural da Coreia, e além dele falar, né, de outros personagens masculinos dessa família, nós temos assim como grande destaque essa figura materna, né, essa personagem feminina na história, que acaba comovendo bastante você pela garra, pela determinação que ela tem, por todas as questões que ela acaba passando durante a sua vida pra dar o seu melhor pros seus filhos e pras pessoas que ela ama. Então foi uma personagem que me comoveu bastante também. E daí, gente, um livro que vai falar muito sobre mãe é Por Favor, Cuide da Mamãe. Esse livro me recomendaram quando eu tava falando que tava lendo esses livros com essa temática, e eu acabei me interessando pela sinopse dele. Ele saiu numa promoção ali da Semana do Consumidor, aproveitei e comprei, e esse livro foi muito surpreendente pra mim. Ele é dividido em 5 capítulos, e no primeiro capítulo eu tava estranhando muito a história, ela não tinha me conquistado
conquistado ainda no primeiro capítulo, porque a narrativa do livro é muito diferentona. Ela é em segunda pessoa e você não sabe direito quem tá narrando. Você vê, né, quem que é o personagem ali central, mas como fala você fez isso, você fez aquilo, às vezes parece que é um narrador onipresente, assim, em algumas partes. É muito louco a narrativa desse livro, mas é muito boa, porque dá pra você entender a mensagem do livro. Apesar de você ficar confuso em muitas partes da narrativa, você entende a mensagem principal dele, que é você dar valor à sua mãe. Digamos que essa é a mensagem principal, mas a mensagem, assim, é muito mais profunda do que isso, porque nós temos a história de uma mãe que acaba desaparecendo. Ela é mãe de 5 filhos, e quando ela vai visitar um dos filhos numa outra cidade, junto com seu marido, ela acaba se perdendo lá na estação de metrô, de trem, não lembro direito, porque o marido dela foi andando na frente e ela foi ficando pra trás, e há pouco tempo ela tinha sofrido um derrame que deixou ela meio confusa, então ela acabou se perdendo e eles não encontraram mais ela, e daí conta toda a história deles procurando ela, tentando encontrar pistas do que aconteceu com ela. E é muito legal também essas pistas que eles acabam recebendo. Que alguém viu uma senhora toda suja, uma senhora com o pé machucado, uma senhora que estava cuidando de não sei quem na rua, sabe? Eles começam a pegar umas pistas e tentar ir atrás dela. Mas além disso, nós temos principalmente a visão de alguns filhos dela e do marido dela, do quanto eles se culpam pelo sumiço da mãe deles, porque eles não prestaram atenção em muitas coisas. Eles começam a perceber o quanto eles não valorizavam a mãe deles, o quanto ela se sacrificava e o quanto ela era uma pessoa extremamente generosa e incrível na vida deles, e eles não percebiam isso, eles não davam o valor que ela merecia, sabe? São várias nuances, assim, sobre a vida dessa personagem, te deixa muito comovido durante a leitura. Ele te dá uma sensação muito diferente, e você termina o final do livro, assim, pensando na sua mãe, se a sua mãe tá viva, por exemplo, ou até, né, pior ainda, se a sua mãe não está viva, que você fica pensando, né, se você realmente tá dando o valor que ela merece, ou deu o valor que ela merecia. Ele é um livro que vai te gerar muito esse gatilho pra você durante a leitura, por conta dessa personagem, que acaba sendo incrível a história dela. Tem um capítulo que é o ponto de vista dela, que você passa a compreender melhor ela mesma. Recomendo muito essa leitura, mexeu muito comigo. E por fim, eu vou recomendar um super lançamento aí pela editora Intrínseca, que é Kim Jin Young, nascida em 1982. Ele é um livro bem curtinho, super rápido de ler, dá pra ler em um dia. E ele é um livro feminista que até gerou polêmica lá na Coreia, porque ele vai trazer a história de uma mulher que, no começo do livro, falam que ela tá doente, o marido dela leva ela pro psicólogo, e o psicólogo começa a avaliar a situação dela, porque fala que ela tá sendo uma pessoa totalmente diferente, personalidades diferentes. Daí você fica tentando entender, né, o que aconteceu com ela, qual que é a história dela. E daí começa a contar a história dela desde criança, e ela vai passar a questionar, assim, muito as decisões que ela tem que tomar, as regras que ela tem que seguir, as etiquetas que ela precisa ter, assim, na conduta dela, e sendo uma mulher que nasceu nos anos 80 também. Então ele é um livro que traz uma personagem que vai questionar muito questões feministas, principalmente do trabalho. Eu senti que teve um foco principal nisso, na questão do trabalho, que ela vai trabalhar no meio de um monte de homens, e como que ela é tratada, como ela tem que se comportar, tudo assim sobre a vida dela, desde quando ela era criança, na escola, quando ela vai estudar, fazer, né, faculdade, quando ela vai procurar um estágio, quando ela vai trabalhar, quando ela vai se casar, quando ela vai ser mãe, várias questões ao longo da vida de uma mulher, e ela é uma personagem que questiona muito isso. Então ele é um livro feminista e é incrível como a autora conseguiu trabalhar muito bem esse tema no livro, com essa personagem. E depois o final também, toda essa questão aí dela ir pro psicólogo e tal, é muito chocante, assim, no final. Você fica indignado e, assim, foi um livro que me surpreendeu muito e eu recomendo muito pra vocês. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou longo porque eu quis contar de uma forma mais profunda sobre o quanto esses livros me impactaram, o quanto esses livros marcaram a minha vida. Tenho certeza que todas essas histórias
ficaram assim pra sempre na minha memória. Foram livros marcantes e que tenho certeza que vão marcar a vida de vocês também, então deem uma chance para essas autoras incríveis. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desses livros, então se você for comprar eles, tem todos os links na caixa de descrição, que vocês comprando com os meus links acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter uma playlist com outros vídeos de listas que eu já fiz aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!